Positivo Vision R15 chegou ao mercado brasileiro como uma das apostas da fabricante nacional para o segundo semestre de 2024 no mercado de notebooks. Ele se destaca por estrear o hardware da família AMD Ryzen em equipamentos da marca. Será que o conjunto consegue ir bem aliado ao sistema operacional Linux? Quais são os destaques desse laptop? Você confere todas as respostas agora nesta análise completa. Se você olhar por cima, poderá achar que não temos mudanças do já testado Vision i15 para o R15, a não ser a cor cinza que deu lugar a um tom inteiramente preto. Isso porque o logo da marca continua aparecendo na tampa, além de a construção de plástico fosco também se repetir por aqui e acumular um pouco de marcas de dedo. Pelo menos, ele se mantém leve com seu peso de 1,750 kg. Outra presença que virou uma assinatura da linha Vision é a Lumina Bar. Ela consiste em duas barras de LED que ficam nos lados da webcam. Como a câmera é apenas HD, o recurso de iluminação ajuda a deixar a captura mais clara e disfarçar as limitações do sensor usado. Uma boa pedida para quem deseja um notebook para participar de videoconferências. E ainda há aqui a trava de segurança física para tampar a lente quando você não estiver usando. O teclado dessa geração segue no padrão ABNT e com o bloco numérico à direita e o mesmo espaçamento entre as teclas. Se você já utilizou um laptop da Positivo ou da Vaio antes, não deve demorar para se acostumar com este. A novidade para esta geração se trata da tecla dedicada ao Copilot. Ele não vai fazer a diferença em variantes com Linux, como esta que testamos, mas é uma facilidade cada vez mais adotada em máquinas com o Windows 11. O touchpad tem um tamanho mediano e não oferece uma sensibilidade suficiente para substituir um mouse externo. Uma outra adição para o Vision R15 é a presença de uma porta USB tipo C no lado direito, acompanhada de duas portas USB 3.2 tipo A e uma saída HDMI. Já à esquerda você vai encontrar uma entrada USB 2.0, um slot para cartão SD e o áudio jack para fone de ouvido e microfone, além do conector de energia. A embalagem não traz mais itens do que os necessários, apesar de não ser das mais compactas do mercado. Ela chega com um notebook, o cabo de energia, a fonte e os manuais do usuário. A Positivo inseriu nessa nova geração uma tela com o mesmo tamanho de 15,6 polegadas do antecessor. Porém, aqui vemos a mudança do material TN para o IPS, o que garante um ângulo de visão mais amplo e um nível de brilho superior, ainda que fique longe da perfeição. As cores também não empolgam, muitas vezes com tons meio apagados em imagens que originalmente são bem vibrantes. E não espere encontrar nessa máquina alguma tecnologia extra para melhorar a reprodução de serviços de streaming compatíveis, como o HDR e Dolby Vision. Este display vem com um tratamento anti-reflexo, o que permite visualizar o conteúdo contra a luz, sem que o painel se torne um espelho. A proporção de tela chega a 85%, com bordas pequenas nas laterais e maiores na porção superior e na inferior. Entre as características que permaneceram, podemos mencionar a resolução Full HD e a taxa de atualização de apenas 60 Hz. Isso significa que a definição de imagens é satisfatória, mas a fluidez nas transições de imagem ainda deixa a desejar. Na parte de áudio, a fabricante também continuou com seu tradicional sistema estéreo composto por dois alto-falantes posicionados acima do teclado, na porção de cima. A empresa não informa a potência destas saídas de som. Você terá uma potência sonora apenas decente neste produto. A qualidade está acima do que vimos em outros modelos da marca com a saída no mesmo local. Mesmo assim, ainda dá para sentir o som mais puxado para os médios, com os agudos e os graves sem grande destaque. Este notebook vem equipado com o processador Ryzen 7 5700U, o primeiro modelo com a marca Positivo a conter uma CPU da AMD. Ele é acompanhado de 32 GB de RAM e 512 GB de armazenamento nesta variante que testamos. Um dos destaques desse laptop é que as memórias não são soldadas. Isso significa que você poderá aproveitar os dois slots de RAM para ampliar até 64 GB, ou ainda trocar o SSD por um maior no padrão M2 NVMe. Como aqui temos o sistema Linux, há limitações para os testes de benchmarks que costumamos fazer em notebooks, como o 3D Mark ou o PC Mark X. Apesar disso, podemos dizer que o conjunto do hardware é eficiente na prática para a maioria das tarefas básicas e moderadas. Você vai poder navegar na internet sem dificuldade, ver vídeos e não se preocupar com travamentos, além de poder abrir uma série de programas ao mesmo tempo, com a garantia de que a quantidade de RAM será o suficiente. E em jogos? Este hardware tem otimizações que permitem alocar mais memória de forma dinâmica para os gráficos integrados AMD Radeon. Mesmo assim, não são todos os títulos que vão executar no Linux. Ao menos, o Counter-Strike 2 está garantido nesse sistema. Mas para termos uma experiência decente, precisamos colocar a qualidade gráfica na opção mais baixa. Isso permitiu manter uma estabilidade entre 40 e 50 FPS. É claro que está longe do ideal para esse tipo de game. Porém, o laptop não foi projetado para essa finalidade e tem restrição na taxa da própria tela. Pois bem, será que ter um notebook como este com Linux pode ser uma boa opção?
Se você preferiu economizar ao dispensar o Windows e não vai usar programas específicos para ele, não vimos problemas em manter o sistema operacional aberto. O Vision R15 vem com a distro chamada Polycorp Linux, uma versão baseada no Debian, que não é das mais complicadas de se usar. Existem aqui duas lojas de programas para você baixar desde o navegador Chrome até o Steam. Este sistema também traz o Firefox como navegador padrão e o LibOffice para edição de documentos, planilhas e apresentações, como um similar do Office original da Microsoft. Caso algum programa não esteja disponível tão facilmente, você terá como alternativa usar os comandos do terminal, caso já tenha uma familiaridade com ele. A Positivo inseriu uma bateria de 55 Wh nesse notebook que garante ter uma autonomia de aproximadamente 8 horas até ser desligado. A empresa ainda afirmou ao Tudo Celular que não existe diferenças entre Linux e o Windows no tempo entregue. E o que temos na prática? Fizemos os nossos testes alternando navegação no Firefox, edição de documentos pelo LibreOffice e troca de mensagens pelo Telegram. O resultado foi de 8 horas e 2 minutos até o laptop desligar. Um tempo que está dentro do prometido pela fabricante. Quando passamos pelo carregamento, o Vision R15 é acompanhado de uma fonte com 65 watts de potência. Quanto tempo será que leva até completar todo o processo de recarga desta máquina? Experimentamos com esse adaptador original e tivemos um período de espera de 2 horas e 53 minutos. Uma demora bastante considerável, mesmo se você colocar na balança a duração anterior da bateria. O Positivo Vision R15 agrada qual tipo de público? Entendemos que esse notebook serve bem para profissionais que queiram usar para edição de documentos, planilhas e apresentações, além de navegação na web e comunicação, sem ter o receio de ficar na mão, seja em relação ao desempenho ou ainda na bateria. O design pode não ser tão sofisticado por manter uma construção simples feita de plástico, mas ele passa boa durabilidade e é leve o suficiente para ser transportado em uma mochila ou maleta. A Lumina Bar segue como um diferencial importante por dispensar uma iluminação externa quando precisar fazer videochamadas. O hardware agrada, agora com a possibilidade de fazer upgrades ou mesmo já comprar em uma configuração bem robusta, apesar do sistema Linux, que talvez seja um fator que te afaste deste produto, a depender do seu uso. Outras melhorias que encontramos nesta geração são as presenças do conector USB-C e da tela do tipo IPS. Apesar da mudança bem-vinda no tipo de painel, as limitações dele em cores, brilho e fluidez podem ter impacto na experiência do usuário. Como outros pontos negativos, podemos citar ainda o seu sistema sonoro pouco potente e que peca no equilíbrio de frequências, além do tempo excessivo de carregamento. A Positivo disponibiliza o Vision R15 por preços sugeridos a partir de R$ 2.600 para a versão mais básica com Ryzen 5 e menos memória RAM. Já esta variante é achada por um custo de R$ 3.000. O principal rival desse modelo é o Aspire 5. O laptop da Acer conta com o mesmo processador, SSD e tamanho de tela. Você terá nele um design mais moderno e conector físico para a internet cabeada como vantagens. Porém, fica atrás no limite de expansão de RAM e na presença de distro GutaOS, mais restrita que a Polycorp da Positivo. Chegamos ao final de mais uma análise que mostrou em detalhes o novo notebook da Positivo. Agora, queremos saber a sua opinião. Você acha que compensa apostar na versão com Linux do Vision R15? O que mais te chamou a atenção nele? Comenta tudo com a gente aí no espaço abaixo. Você também pode acessar os links que estão na descrição para ver esta análise completa lá no tudocelular.com, além das melhores ofertas para este notebook. Eu vou encerrando por aqui, um abraço para você e até a próxima.